Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Papo de Negócio e Franquia. Hoje nós trouxemos aqui o Renato Ticolan, que já é conhecido aí de muitos anos, é uma figura aí carimbada aí na indústria do franchising há mais de 20 anos, aí trabalha com franchising e com limpeza comercial, que ele vai falar muito aqui. Ele foi o pioneiro a introduzir no Brasil um novo sistema de limpeza comercial que veio dos Estados Unidos, e ele implantou com muito sucesso aqui no Brasil 2 grandes redes. Hoje ele está na Jampro, e nós vamos falar muito para entender o que tem de diferente essa indústria, a própria empresa dele, e falar um pouquinho da franquia, né? Primeiro, eu queria te agradecer, Renato. Depois, eu sei que você abriu espaço aí na sua agenda, foi difícil para vir aqui falar com a gente, e a gente já está fazendo esse programa já fazem mais ou menos uns 6 meses, há 1 ano já, e no fundo a gente está contando um pouco da história do franchise, né? Porque muita gente como você que começou lá atrás está vindo aqui contar um pouquinho da história, né? Então, primeiro queria te agradecer, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a você e a teus ouvintes aqui. Eu já tinha ouvido alguns programas seus no passado, acho uma ótima ideia sua e parabenizo você. E você sabe que eu entrei no franchise pelas suas mãos, né? Então, se eu tenho 20 anos... 91. Na verdade, está mentindo a idade, é 28 anos que a gente está nesse negócio. 91. 28, erramos um pouquinho. Um pouquinho. Mas a gente está aí desde quase o começo, né? No franchising. E é bom deixar isso registrado, né? Essas histórias acabam se perdendo, o pessoal não sabe o que foi lá no passado. Conta um pouquinho da sua história, que quando eu te conheci foi já quando você comprou a Master da Jane King. Mas antes eu não conheço da sua história, da sua formação. Conta um pouquinho, porque aí a gente aproveita para te conhecer um pouco mais. Eu sou engenheiro civil, construí bastante, incorporei, e nós tivemos a oportunidade de vender o terreno para a Veplan fazer o Shopping Center Ibirapuera. Uau. Depois, quando o Shopping Ibirapuera passou para a mão do Banco Comind, a gente teve a ideia de vender o Shopping Ibirapuera para os lojistas. Depois, não deu certo. Aí, quando a gente já tinha dado a ideia para o Veplan antes deles quebrarem, né? Aí a Comind quebrou e passou o Banco Central. A gente foi lá e deu a mesma ideia. Aí um dia os lojistas do shopping vieram conversar conosco para a gente fazer esse projeto. E aí nós participamos da venda, era um grupo de 10, deram 10 grupos vendendo. Quem investiu naquela época se deu muito bem. Eles lavaram a égua em uma semana. Porque eles eram 400 lojas, 220 aqui compraram o shopping, os outros 180, meus pêsames. Não quero comprar, parará, uma grande briga. E eles compraram e 1 mês depois eles fizeram a ampliação do shopping, e aí eles já dobraram a receita do investimento. Quer dizer, comprou por 1, venderam por 4 a ampliação. Foi uma loucura. Uma época sem computador, e a gente teve que passar, acho que eram 4.000 escrituras com 200 assinaturas. Cada uma delas. Nós tivemos que fazer um sisteminha meio manual, alugamos o Buffet França para ficar 1 mês numa casa ali do lado, o pessoal almoçava e jantava, ia lá, assinava e voltava, promissória para pagar aquilo lá em 10 anos, uma confusão. Então, nesse momento é que eu tive contato com loja, e aí eu comecei a estudar o franchising, o que eu faço com as lojas que o grupo ganhou. Mas você chegou a investir lá no Ibirapuera ou não? Não, a gente já vendeu as lojas de cara, a gente viu que o negócio podia ter ficado com um pedaço pois lá, eu era um pequenininho na história. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um grupo de incorporadores. Quando eu era estagiário, tinha 17 anos, 18 anos, eu era estagiário. Quando eu tinha 25 anos, 26 anos, é que eu entrei nesse negócio procurando incorporadores, montando a minha construtora. E aí eu bati na porta dos incorporadores lá do passado, e eles estavam fazendo esse negócio. E eu fiquei do lado deles, esperando eles ganharem a comissão, que foi grande, para eles construírem comigo. E aí, no meio do caminho, um dos caras que eram corretores, o Carlos Faria, ficou doente e pediu para me ajudá-lo.
Então eu entrei na história ajudando, que era a Tenda Empreendimentos Imobiliários. Até foi gozado. Famosa. Até foi gozado. Virou o nome Tenda, até depois continuou com outro grupo, mas era muito interessante quando a gente começou a franquia da Jane King, que a Tenda e a Jane King eram no mesmo endereço. Então a gente recebia cartas, a Jane King aos cuidados da dona Tenda. Mas eu me lembro, imagina, coisas do século retrasado, talvez seus ouvintes nem saibam, mas naquela época a gente teve que rachar em 4 a compra de um fax, era a coisa mais cara que nós fizemos. Uma loucura, um investimento enorme, né? Hoje em dia acho que nem tem mais fax. Né? Não, naquela época o mercado imobiliário ainda... aquela época era... Não tinha a força que tem hoje. Não, na verdade o franchising... O Ibirapuera acho que foi o segundo shopping, ou o terceiro do Brasil. Né? Sim, naquela época... Um dos primeiros, né? Naquela época eu me lembro que tinha um projeto para construir 60 shoppings no Brasil, tinham 15, 20 shoppings. O shopping de Piracicaba era novo. A gente foi visitar os shoppings, vimos que iam ser terceirizados, e aí que eu comecei a perceber a história de limpeza como engenheiro. Aí eu tive a infelicidade um dia de ler a Gazeta Mercantil, que tinha um cara chamado Paulo César Mal fazendo um fórum internacional, evento, né? Um evento, que eu acabei não indo, porque minha sogra faleceu, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu herdei as passagens aéreas da minha sogra para ir para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos com aquelas passagens que ela tinha comprado, e falei, eu não vou ficar aqui em Miami vendo shopping, eu vou até o Texas conhecer a franquia da Jane King. Quando eu estava embarcando, tinha uma revista Exame, um artigo do Marcelo Scherto, falando 51 coisas que você deve perguntar ao comprar uma franquia. Acho que foi a primeira coisa que ele escreveu na vida sobre franchise, qualquer coisa assim. Eu peguei aquilo em português, fui lendo, e para treinar o inglês eu fui traduzindo. Então eu cheguei lá na Jane King, afiadésimo sobre fazer pergunta. O americano fica impressionado. Nossa, esse cara sabe. Não sabia nada. A reunião até que você que marcou, né, com o Jerry. E aí... Crawford. Então a história é essa. Eu participei da venda das lojas, estudei franchising para fazer alguma coisa com a loja, vi que não valia muito a pena, que ponto é ponto, franquia é franquia. São duas coisas que eu acho que tem que ser analisadas com muito carinho. A área imobiliária disso, da locação, não? São coisas diferentes. A gente preferiu vender os pontos que tinha, nos capitalizamos. A minha parte era muito pequena. Aí veio o tal do Collor e pegou a grana da gente, né? Foi bem aí que acabou tudo. Mas a única coisa boa nessa história que eu me lembro é que o dólar estava 1 para 1, né? Então, 0,85. Estava menos que 1. Então, os investimentos em franquias estrangeiras eram muito mais baratos. Exatamente. Foi do que hoje, né? Eu consegui comprar a franquia em cima da comissão que eu ganhei desse negócio, trazer a franquia e sair do meu mercado imobiliário que tinha acabado, né? Estava destruído. E começamos o franchising, mas não existia nada do franchising, né? Quer dizer, e na época, quando você trouxe a Jane King, o Brasil tinha um monte de empresas de limpeza. Quer dizer, quem olhasse limpeza comercial ia falar, não, isso aí não tem mercado, todo mundo já faz limpeza comercial. Como é que você deslumbrou? A realidade não era essa, não, era o contrário. Quando eu decidi trazer a franquia, o Almir Pazianotto tinha acabado de mudar a lei dizendo que terceirização poderia acontecer em limpeza e segurança. Até então tinha uma dúvida muito séria sobre o assunto. Então estava paralisado o mercado de terceirização de limpeza. Não tinha muita empresa. Tinha, em alguns segmentos tinham bastante. Na área pública, em Banco do Brasil, por exemplo, já era terceirizado, mas não era terceirizado no setor privado. Eu diria que a terceirização no setor privado está chegando agora. Quer dizer, 28 anos depois, a gente está começando a chegar agora. Quer dizer, a limpeza de escritórios pequenos, de 50 metros, 100 metros, 200 metros, está chegando agora. Até então era ou a secretária, ou o dono da empresa tinha copeira, a recepcionista, que também são duas pessoas que não existem mais dentro das empresas, né? Hoje em dia todo mundo enxugou, ou contratava uma faxineira, ou trazia faxineira de casa, mas hoje em dia não acontece, não tem mais isso. Hoje em dia já está bem profissionalizada essa área. Naquele tempo não tinha. Mas na época, quando você trouxe
você sentiu uma diferença de tecnologia em relação ao que era feito no Brasil? Eu tenho uma história gozada nessa hora. Eu mandei traduzir os manuais, sabe aquela história da prima da tia do vizinho, que foi fazendo orçamento, foi andando, e caí na mão de uma senhora que é minha amiga até hoje, agradeço muito tudo que ela fez por mim, a dona Ângela Turcato. Ela traduziu os manuais e falou, nossa, isso aqui é maravilhoso, você vai limpar minha empresa. Ela era secretária do presidente da Fraudenberg. E aí foi o primeiro cliente que a gente assinou, foi a tal da Fraudenberg. E ela tinha 500 metros quadrados e 5 faxineiros. Aí eu liguei para os Estados Unidos, o Jerry, que você conheceu, atendeu e falou, olha, fechei um contrato aqui, 500 metros quadrados, 5 faxineiros. Nossa, você vai ficar milionário, com um faxineiro limpa. Eu falei, não, com um não limpa, você está enganado. Não, limpa. Eu falei, não, vai limpar com 2. Ah, com 2 também dá, eu e você. Você vem aqui para o Brasil e você vai me ensinar a limpar com 2 faxineiros de noite, 4 horas, em vez dos 5 de 8 horas que tem lá. Então a gente ia limpar, nós ficamos 2 meses limpando a Fraudenberg e era caríssima essa limpeza, a gente saía de lá e ia jantar fora, né, no fazano, não sei o que. Foi carésima essa limpeza e a gente limpou. Isso foi em novembro de 92. Nesse mês é que a gente criou os modelos matemáticos e originaram todos os modelos de performance que hoje a International Service Supply Association usa para fazer tempos e métodos de limpeza. Fomos nós 2 que criamos, depois um tal de Lupe Vasquez expandiu isso, aí o Doug Rickfand é o outro que expandiu, e criaram, hoje tem 640 tempos, naquela época tinha 2 tempos. O Brasil hoje tem 20 tempos, para você ter uma ideia. A Associação Brasileira de Limpeza só tem 20 tempos estudados. Então, o avanço é muito grande. Naquela época, então, a produtividade americana era muito maior que a brasileira. Né? Já era muito maior que a brasileira. E naquela época, a produtividade americana estava em torno de 250 metros quadrados por hora. Hoje é 470. 28 anos depois, a produtividade americana é 470 metros quadrados por hora. Naquela época se cobrava 25... Quanto que é no Brasil? Hoje não chega a 100. Nossa, hoje não chega a 100. É tão menor aqui? Aqui é menor por um hábito cultural. Né? Você suja, quer limpar na hora, você não quer esperar estar limpo no dia seguinte. Você tem um problema de layout também, você tem um problema, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, uma privada, ela é maior, ela tem um bico, então você faz xixi de perna aberta, por exemplo, então, não tem tampa, né? As privadas brasileiras têm, de comerciais, né? Em áreas comerciais, a privada brasileira tem tampa, então a privada no Brasil é menor, ela tem tampa, e tudo isso daí vai dificultando a limpeza, vai somando, e mais os hábitos brasileiros, então por lei no Brasil só pode 20 pessoas por privada, a gente sabe que é 50 na prática, a gente lotou de gente, tudo ficou subdimensionado no Brasil. Nos Estados Unidos é 12, 8, quer dizer, então o dimensionamento também influencia muito. Tudo isso vai influenciando, vai somando, né? E aí acontece o absurdo do absurdo. Eu cobro, do meu cliente tipo $6 por hora, os Estados Unidos cobra 20 e eu consigo ser mais caro que o americano. O meu preço para limpar um escritório de 1.500 metros quadrados no Brasil é 50% maior do que o meu preço para limpar um escritório dessa mesma área nos Estados Unidos. Lá ele paga $20 e aqui eu pago 6. Aí pela eficiência. Pela eficiência, pelos custos, pelo imposto. E aí acontece outra coisa muito interessante, eu acabo ganhando todos os prêmios de vendas porque eu vendo muito mais que eles, porque o meu custo é mais caro. O faturamento é maior. O bruto é muito maior, o bottom line é muito menor que o deles, mas o faturamento é maior. Então é uma coisa bem brasileira. Mas aqui, essa área de limpeza no Brasil, não se criaram grandes empresas que mexem com outros serviços, com segurança, portaria, e com uma ineficiência muito grande, porque elas começaram trabalhando com as estatais. O que acontece no Brasil? No Brasil se orça por homem-hora. Ainda? Ainda se orça homem-hora. E aí, o que acontece?
você orçar jardineiro, faxineiro, porteiro, zelador ou segurança por homem-hora, então faz a mesma coisa. Né? Não tem expertise nenhuma, não tem especialização nenhuma. Então a produtividade fica sendo baixa. E as grandes empresas que existem no Brasil, que são várias, tem pelo menos umas 50 empresas com mais de 10 mil funcionários, essas empresas elas têm uma grande organização. Então elas Mas isso não é um custo muito alto para o cliente? Pois é, mas o que elas garantem ao cliente é que eles não vão ter ação trabalhista. Então, por medo de ação trabalhista, por medo de ter empregados, eles terceirizam. E quando terceirizam, essa grande empresa deixa tudo organizado. Os caras têm certeza de que essas grandes empresas não vão pisar na bola. Então, eles terceirizam por garantia e para fugir do problema trabalhista. E para reduzir custo em termos de piso de categorias. Então, o químico é R$2.000, o faxineiro é R$1.000. Então, nessa diferença de piso de categoria, você consegue terceirizar mais barato. Olha. O meu negócio de terceirização é completamente diferente, porque a gente terceiriza por serviço. Eu quero realizar um serviço e ir embora. Então, eu quero ser mais rápido, mais produtivo, eu quero mais eficiente, eu quero ter uma margem maior para poder remunerar melhor o meu franqueado e para que ele também possa comprar a franquia. Então, é um mercado um pouco diferente desse mercado tradicional. Agora, você já falou 2 vezes, nós temos hoje no Brasil 11.200 empresas de limpeza, sendo que 80% tem menos de 20 empregados nessas. Então, tem muita empresa pequena. Né? Tem muita empresa pequena, muita empresa que não tem a menor noção, não tem nenhum profissionalismo. Virou empresa de limpeza porque é um encarregado, um supervisor que é amigo de um síndico, de um gerente, de alguma coisa, que acabou montando uma empresa, mas não consegue crescer. Fica parado nesses 20 empregados. E agora, com a profissionalização que o mercado exige, com esse negócio social que vem pela frente e tudo mais, vai ser um strike, né? Vai ser uma derrubada. Vou falar um pouquinho da limpeza residencial, antes da gente falar da franquia em si. O que cresceu na limpeza comercial, eu não vi crescer na limpeza residencial. Houveram algumas iniciativas aí, até de franquias nessa área, mas eu não sinto que é um negócio que é tão forte que nem é lá fora, nos Estados Unidos. O mercado de limpeza, de franchise de limpeza residencial nos Estados Unidos é 8% do tamanho do mercado comercial. Então ele é pequeno. Mesmo a Molly Maid, que é a maior, tem 500 franquias. E a Jampro tem 9.000 franqueados. Então o mercado de residencial ele é pequeno em relação ao mercado comercial. E a mesma coisa acontece no Brasil. O mercado de limpeza residencial é pequeno. Agora, com a lei da empregada doméstica, muita gente achou que esse mercado era maravilhoso. Ia crescer rápido. E abriram 28 empresas de franquia. Chegaram a ter nesse mercado concorrendo. Hoje, acho que tem 2 funcionando, das 28. Porque o mercado não era desse tamanho. Não está preparado para isso. No meio deste caminho, nós tivemos uma baita de uma crise, e que piorou muito com o poder aquisitivo da classe média, então o mercado segurou barbaramente. Mas é um mercado ainda interessante, é um mercado que vai se profissionalizar, é um mercado que não tem caminho, não tem caminho, não tem volta, porque hoje em dia a legislação está cada dia mais rigorosa. E ainda tem um grau altíssimo de informalidade, mas isso daí vai acabar, com o tempo vai acabar. Vamos falar um pouquinho da história da Jampro, né? Você trouxe a Jampro quando foi? Na verdade, quem trouxe a Jampro foi o Bernard Jäger. O Bernard, que foi pensei que você já tinha entrado com ele direto. O Bernard Jäger, ele que era o broker, né? Era o corretor da Jampro para o Brasil. Na época começou a se falar muito de microfranquia. Ele achou que era um negócio interessante. Eu conheci o mercado profundamente. Eu dava aula de limpeza verde, né, green cleaning, e dava consultoria de franchise. Aí eu falei, você tem que entrar nessa. Eu falei, eu não vou entrar nem morto nesse mercado, não sei o quê, papapá. Já vendi uma empresa, não sei o quê. Não, você tem que entrar. Aí eu comecei a ajudá-lo a organizar a empresa. E no final, 2 anos depois, eu acabei ficando sócio sozinho dessa empresa, porque ele acabou saindo e eu fiquei
Da Jampron. Da Jampron. A Jampron, ela hoje ela é número 1 a nível mundial, né? Ela passou... Depende aí do ranking que se a gente sempre é número 1 na área de limpeza. Mas dependendo do ranking, a gente varia com relação a todas as outras franquias. Não, de limpeza. De limpeza nós somos número 1. É o número 1, né? Já está em quantos países? Nós estamos em 11 países. Nós acabamos de sair de 3 países onde a legislação mudou e a gente acabou preferindo sair desses países. Então, essa brincadeira que estão fazendo no Brasil não vai mudar a legislação a esse ponto, mas eu vejo isso daí com muito pessimismo para muitas empresas que estão aí. A gente ouviu da Walmart acabou de ir embora, tem outras empresas aí, qual foi a que acabou de vender? A Häagen-Dazs, né? Acabou de fechar as unidades próprias. Então a gente começa a ver esse movimento e fica com receio daquilo que aconteceu em outros países. No caso da limpeza não, porque já está consolidado esse mercado. É um mercado que já tem, como eu falei, 11.200 empresas. Nós somos o segmento de limpeza é o maior contratador de mulheres do Brasil. Tem 7% da mão de obra no nosso segmento. Todo mundo é o maior contratador feminino, o maior pagador de imposto, de INSS, mas não vai ser desmontado. Mas nos outros países foi. Em que ano que foi que você assumiu a Jampron? Foi em 2013, 2014. A gente começou em 2011, 2 anos depois. Vai fazer? Desde o começo eu estou participando da Jampron como... Mas você está crescendo mesmo? A Jampron sempre cresceu. Ela sempre vendeu 50, 60 franquias por ano. Hoje você está com quantas franquias? Hoje eu estou com mais de 300 franquias. Nós já vendemos... Esse primeiros 5 meses do ano, 50 franquias. Nós estamos atuando bem forte. Fala um pouquinho do modelo, como é que funciona, os tipos de franquia, porque é complexo. Você é uma franquia um pouco diferente. Né? Nós somos completamente diferentes. Eu até brinco. O cara que chega no escritório e fala, meu sonho é ser faxineiro, eu falei, pode não vender a franquia para esse cara é louco. Né? Ninguém nasce querendo ser franqueado de limpeza. Nós somos hoje, pela BF, naquele ranking lá, entre a 10ª e a 12ª franquia mais procurada naquele ranking, sem quase fazer anúncio nenhum. Por que somos procurados? Porque somos uma franquia barata em relação ao investimento, é mais baixo que todos os nossos concorrentes, e porque o negócio é bom. Então quem entra no franchising começa a estudar todas as opções. O sonho é comprar uma Cacau Show. Não tem grana, vai caindo, até a hora que a realidade faz ele chegar numa empresa do nosso porte. E aí ele vai começar a estudar o mercado e ver que o mercado é razoável. E acaba entrando. Então, como é que funciona? A partir de quanto que é o investimento? E aí o que a gente faz? O que eu acho que é o grande chamariz nosso? A gente garante o primeiro negócio. O primeiro cliente nós damos, e se a gente não der o primeiro cliente, a gente devolve o dinheiro da franquia. Então tem 4 meses... Que é o primeiro contrato de limpeza. O primeiro contrato de limpeza. O primeiro é um grupo de primeiro. Então nós temos 10 planos de franquia, que começa o mais barato em R$20 mil, que a gente financia em 36 meses. Quando você fala financia, o cara paga... R$3 mil de sinal e o resto em 36 parcelas de R$800. E você não tem inadimplência nisso? Zero. Minha inadimplência é zero, porque eu já vou contar por quê. Mas aí a gente garante o primeiro contrato. E aí esse contrato é um contrato de R$3 mil. Aí nós temos, acabamos de fechar em Belém, contratos onde a gente garante R$45 mil de faturamento mínimo. Né? Então, já são franquias de 150 mil reais. Dependendo do faturamento mínimo que você garante... A franquia tem um preço, tem uma taxa. O cara escolhe quanto que ele quer ganhar. São 3 variáveis. Quanto ele quer ganhar, ou seja, quanto ele precisa ganhar para viver bem e tal, quanto tempo ele quer se dedicar ao negócio e quanto ele tem de dinheiro para investir. Aí nós fazemos um business plan para ele e montamos o negócio. Se o que eu fizer não acontecer, eu devolvo o dinheiro do cara. Ponto. Fácil. Risco zero. Risco zero, a gente cria um colchão para isso.
Paralelo a isso, a gente criou um outro projeto, que hoje a gente chama de Hands Free, Mãos Livres, onde a pessoa não precisa administrar a empresa. Ele contrata um grupo de empresas, são 8 empresas que a gente colocou juntas, onde essas empresas vão abrir a empresa dele, vão tirar o certificado A1, vão fazer a contabilidade, vão contratar um empregado, vão fazer a gestão da mão de obra. Aí eles vão comprar a cesta básica, vão fazer a cobrança do cliente, vão receber o dinheiro, vão pagar todo mundo, quer dizer, todo um processo de smart contract, bem sofisticado nessa parte digital, que dá todo o suporte para o cara. Então o cara, ele pode comprar minha franquia, ele não precisa ter experiência empresarial nenhuma. Com o tempo ele vai aprender. Ele também não precisa se preocupar em vender um contrato, porque eu já vou dar o primeiro contrato. E o retorno do investimento vai de 3 meses, se ele puser a mão na massa, 4 meses, até 1 ano, 18 meses, dependendo aí do número de empregados e do tipo de cliente. Então, o que diferencia o meu modelo dos outros modelos e que diferencia já para ter dado certo e as franquias residenciais não terem dado certo, é que quem faz as vendas somos nós. Então, o meu franqueado, ele é operacional. Você tem uma equipe de venda no escritório? Eu tenho uma equipe de vendas. Um call center lá? Eu tenho um call center, tenho tudo montado. Eu tenho uma equipe de vendas. Não quer dizer que o meu franqueado não vai vender, mas ele só vai começar a vender na hora que ele estiver maduro. Já tiver com estrutura, já tiver experiência, já conhecer o mercado, etc. Não vai fazer que nem uma franquia de limpeza residencial que fecha o negócio hoje e nem mais vai vender amanhã, senão ele não tem como fazer negócio. Não, nós não, a gente vende antes. O treinamento você dá pro funcionário do franqueado ou ele mesmo que vai fazer a limpeza? O treinamento, ou tem os dois? Tem até mais do que 2, tem bastante coisa. Existe o treinamento que é dado no meu escritório, que é para o franqueado, que a gente chama de preposto do franqueado, que é toda sexta-feira, religiosamente, toda sexta-feira, em todos os escritórios regionais do mundo, tem treinamento. Todo dia, o dia inteiro. É um treinamento de quê? É um treinamento que a gente tem 5 treinamentos, módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então hoje é o módulo 1, semana que vem é o 2, 3, 4 e 5. Aí começa de novo. Mas 1, 2, é na 3, parte 4, operacional. Parte operacional, tá? Parte de relacionamento com o cliente, parte de contratação de empregados, é o treinamento completo. Tá, de tudo. É gerencial. Aí quando a gente fecha um contrato de limpeza, a gente tem que fazer o planejamento daquele contrato. Então, qual é o programa de limpeza, qual é o equipamento, qual é o produto químico, quantas pessoas tem. Aí contrata essas pessoas e vai treinar on the job, no local. E aí é dado um treinamento de 1 semana, 2 semanas, no local que a pessoa está. Isso no início, da operação. No início da operação. Então, eu até chamo de desmama, né? Porque no começo a gente está muito junto do franqueado, depois a gente vai saindo da operação e o franqueado vai ficando sozinho. E aí ele toca sozinho a operação. Aí é o treinamento de aplicação de produto, de equipamento. Como o mercado é muito variável, quer dizer, você pode fazer shopping, restaurante, escritório ou hospital. Para onde você vai? Ninguém sabe. Só depois que você tem o cliente é que você sabe que lado você vai seguir. E aí você tem treinamentos específicos, né? Quer dizer, a privada de shopping tem que ter cheiro, que todo mundo quer cheiro no restaurante. A privada de um hospital não pode ter cheiro nenhum, senão o cara vai vomitar, vai passar mal, etc. Então você tem o que a gente chama de marketings verticais. Temos 22 marketings verticais. Tem um marketing vertical no Brasil que deu muito certo conosco, que é uma coisa gozada, é a igreja. A gente limpa a igreja para burro, um monte de igreja. A gente limpa a Nossa Senhora do Bonfim, né, em Salvador. A gente limpa... Por quê? Uma questão de fé? Ou não? Não, a gente limpa sinagogas em São Paulo, a gente limpa um monte de igrejas mormons, até centro espírita entra nessa categoria. Mas por que isso? Porque não tem ninguém que faça isso no Brasil, não tem ninguém que tenha essa especialidade. Nós temos. A gente sabe como a coisa funciona. É muito gozado você receber uma ligação de um padre pedindo para fazer um tratamento de piso na igreja dele, né? É um negócio sui generis. Mas acontece um por semana, pelo menos. E como é que você faz para evitar problemas de furto, que é uma coisa que sempre, eu penso, eu já trabalhei muito com serviço, e no Brasil a gente tem uma dificuldade grande de controle de funcionários. Como é que você controla isso? Porque isso eu ficaria sem dormir. Você tem que... Primeiro é o processo de seleção, que você escolhe o faxineiro, né? A gente vai visitar
a casa onde ele mora. Então, só o fato de você ir visitar a casa e o cara saber que você sabe onde ele mora, que você conhece os vizinhos dele, sabe onde ele pega fiado na venda, né, do lado, isso já inibe brutalmente já é um cut-off nessa história. Um diferencial que eu acho que ninguém faz. Ninguém faz. É muito difícil fazer. Só dá para fazer no franchising também, porque você tem um franqueado que está preocupado com isso e o franqueado vai acabar fazendo isso. Então você já tem um processo por aí. Segundo, o franqueado trabalha muito perto do empregado. Então, não dá para acontecer nada. É muito difícil. Você nunca teve problema mais sério? Vou te falar, na Jampro eu não tive nenhum. Na Jane King, quando eu tinha Jane King, foram 2 ou 3 problemas, e por culpa do franqueado. Ele contratou um cara correndo para cobrir um buraco, sem tirar as referências, etc. Eu tenho casos, inclusive, interessantes. E depois, hoje em dia, tem tudo câmera, né? Então, tudo grava. Hoje em dia, não é muito mais difícil que antigamente. Ficou mais... Mas eu tinha um caso no Lloyds Bank, que a gente fez em 1995, 96, que sumia dinheiro de não sei do que. E aí, a culpa era nossa, do faxineiro, né? E aí, o faxineiro era revistado e nunca acontecia nada. E aí, resolveram pôr as câmeras, uma loucura. Trouxeram um especialista da Kroll para ver. No final descobriram que era a secretária do presidente. Que ela tinha um crachá que fazia o banco inteiro. Né? E aí, então, ela tinha acesso a todos os lugares e pegava o que estava em cima da mesa. E a culpa ia para o faxineiro. E a culpa ia para o faxineiro. De vez em quando também tem um caso do cara deixar dinheiro em cima da mesa. E aí... A gente até vê, alguns clientes fazem de propósito, aí o faxineiro fica olhando, até pega no dinheiro e olha se vai pegar, não vai pegar. Mas a gente já teve acesso a esses vídeos e também passa esses vídeos no treinamento para o cara. Fala, olha, não adianta. Então, hoje em dia você está sendo filmado de tudo quanto é jeito, então não bobeia. Mas não vou dizer que não tenha problema, tem muito problema de mão de obra. A mão de obra brasileira é muito... Se a gente já está desacreditado no Brasil, imagina essa mão de obra que não tem para onde escapar. Né? Quando você faz o contrato de venda do serviço, você passa para o franqueado, a partir dali ele administra o contrato, que é o recebimento, ou você também faz isso? Então, isso mata aquela pergunta que eu acabei não respondendo, da inadimplência. Na verdade, o contrato da limpeza é comigo. Então, eu recebo. É sempre com você? Eu recebo. Eu recebo. Que ótimo. Como eu recebo, eu faço os pagamentos. Então, a inadimplência... Então, você controla a entrada. Controla a entrada, tudo mais. Isso dá um problema, dá um trabalho louco. Porque aí você pode ter inadimplência do cliente. Né? A inadimplência do cliente existe bastante. Eu tenho aí um número, eu diria que 5, até pequeno, vamos dizer. Eu tenho uma inadimplência de 1% do cliente. Nossa, eu achei que você ia falar uns 20%. Porque quando você soma é muito dinheiro. Sim, 1% tá bom, meu. Tem uma inadimplência de 90 dias, acima de 90 dias de 1%. Mas seria a mais grave, né? Porque aí você rompe o contrato, né? Eu já rompi. Se não pagou a segunda vez, eu já não estou no cliente. Não tem por que ficar mais de 2 meses num cliente que não está pagando. A não ser que o cliente tenha um problema e você negocia. E você saiba disso. Mas eu recebo o dinheiro do cliente, eu pago o franqueado, a gente faz essa operação e a gente então tem o controle do fluxo. Esse controle é problemático porque tem que ter uma estrutura administrativa grande. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque a gente sabe que o franqueado vai ter problema de fazer isso. Vai ter problema de calcular imposto, vai ter um monte de problema. E tem um monte de contador aí que não sabe fazer nada e se diz contador. É até mais difícil para ele cobrar, né? E receber. E para ele fica mais fácil, quer dizer, ele não precisa brigar com o cliente. Deixa a briga comigo. Ele é o bonzinho. Deixa o papel de mal comigo. Deixa tudo aquele que o cliente pedir que significa custo para ele fala, mas o franqueador não permite. Então tem um jogo, e aí tem um manual sobre esse assunto, que chama Políticas e Procedimentos, que eu acho que também é um outro diferencial nosso.
Todo mundo faz manual de limpeza, manual administrativo. O manual que eu acho que é a nossa mais importante é o de políticas e procedimento. É como se relacionar com o cliente, como se relacionar comigo, como se relacionar com o funcionário. E nele a gente coloca toda a experiência do mundo. Então tem lá a política de assédio sexual. Parece brincadeira, mas a gente tem um monte de problema com isso. Política de drogas e álcool. Tem um problema com isso. E não é um problema brasileiro, é um problema mundial. O cara fumar uma maconha é um problema sério, um trabalho noturno. E aí você faz o quê? Né? Você está limpando um escritório, encontra uma seringa de alguma coisa numa lata de lixo. Faz o quê? Né? Então, você está detalhes. Você está numa portaria de um condomínio e recebe um CD com não sei o que dentro. Faz o quê? Quer dizer, então, são coisas que já estão formatadas, quais são as suas reações, quais são as suas ações, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, isso melhora muito, simplifica muito a vida, tira muita dúvida. Voltando um pouquinho aí nos tipos de franquia, né? Você estava falando da franquia que você tem diversos modelos de acordo com o investimento que o cara vai fazer, quanto que ele quer ganhar, etc. Isso na franquia unitária, né? Mas você tem uma franquia que é regional, né? Nós temos 4 modelos de franquia. O primeiro modelo é o que no Brasil se chama de microfranqueado. Tá. Na verdade, a microfranquia não existe fora do Brasil, mas aqui a gente criou essa categoria da microfranquia, que é o franqueado que tem condições de investir menos capital. Nós temos vários casos de sucesso nessa área. O maior franqueado do mundo é brasileiro e era um ex-flanelinha. Quer dizer, é um cara que tem hoje 400 faxineiros trabalhando com ele. É um franqueado seu? É um franqueado. Ai, nós temos 45 franqueados que têm esse tipo de origem. Então tem essa franquia da microfranquia. O cara começa pequenininho, põe na mão na mão, na massa, e vai crescendo, e vai aprendendo, e vai andando. Depois tem o que a gente chama de franquia gerencial. Quer dizer, o franqueado atua junto com um grupo de empregados. Então ele é o líder, é o encarregado, qualquer coisa. Depois tem o empresarial, ele que tem vários clientes de limpeza. E tem o regional, que é o que você está falando. O regional, ele compra uma região como Belém, cidade de Belém. Eu estou indo agora amanhã para Porto Alegre, estou inaugurando o escritório regional de Porto Alegre. Vamos fazer um seminário amanhã para os primeiros... O regional, ele faz esse trabalho que você faz aqui, de venda, de recebimento... O que ele vai fazer é isso. O recebimento é meu. Não, é São Paulo, é Brasil. Isso é Brasil. Isso está centralizado comigo, porque hoje em dia é tudo eletrônico. Então é fácil. Mas a venda ele faz... Agora, a venda do serviço é feita pelo regional e a venda da franquia é feita pelo regional. E o treinamento é em loco. Então, é outra diferença para as outras franquias. Quer dizer, uma pessoa que comprar uma franquia em Porto Alegre não vai treinar em São Paulo, vai treinar em Porto Alegre mesmo. E consegue repassar para todo mundo aí o ganho e viabilizar... E ainda tem que mandar lá para Jampron. Também tem que mandar um pedacinho deles. Na verdade, quem paga... Pedacinho não, quanto você negociou lá com a Jampron? É pesado. De Roy, você pode abrir, quanto que é? É um número que não dá para abrir, mas é pesado. Por menos... Eu brinco muito que todo mundo fala que franchise é um relacionamento de pai para filho, não sei o que, que é a família. Eu falo, não, franchise é uma luta de boxe. Baixou a guarda, toma porrada. O franqueador bobeou, a gente vai bater nele. Se eu bobear, meu franqueado vai bater em mim também. Não essa é boa. Quem aqui quer pagar a royalty? Vamos falar a verdade. Verdade. Ninguém quer pagar a royalty. Só vai pagar se achar que aquilo é bom para você. Não, então, só paga porque você deduz ali e pronto. E tem que ser bom para você, quer dizer, aquele cliente foi o que eu arranjei. Então, o que ele não pode reclamar nada, tá certo? Ele ainda está ganhando dinheiro em cima daquilo. Então, a história é esta, quer dizer, você... Depois quanto você cobra de royalty? Hoje nós estamos cobrando 7% de royalty. Do franqueado. Do franqueado. A gente ainda cobra uma taxa administrativa para fazer essa gestão, que eu estou te falando, de 3%. E a venda está inclusa aí? A venda de um contrato novo de cliente, não. Aí tem mais uma taxa de marketing. Taxa de marketing. A gente não tem fundo de publicidade, porque como eu que capto os clientes e depois eu vou acabar vendendo para um franqueado, esse cliente que eu captei. Então, ficaria estranho alguém pagar e não receber. Então, a gente não tem fundo de publicidade.
Então, Quantos regionais você já tem no Brasil? Hoje nós somos 12 franquias regionais. E quantos desses unitários? Qual que é o universo aí? Nós temos 300 unitários. unitários. 300? Hoje nós temos 5 mil faxineiros e nós temos uma 300 meta, franqueados. e nós temos uma meta de chegar a 17 mil faxineiros daqui a 2 anos. Uau, hoje deve ser um dos maiores empregadores já do país, não? Não chegamos a tanto, mas nós... 17 não, mil? quando a gente chegar a 17 mil, a gente vai estar começando a entrar no pelotão dos grandes da área de limpeza. Hoje tem empresas bem maiores que a gente. Mas eu acho que, se falar do segmento de franchise, talvez eu me torne um dos maiores empregadores na área do franchise, em termos de franquia. Quer dizer, os meus franqueados serão os maiores empregadores. Uma das coisas que a gente tem conversado aqui da micro franquia, que essa franquia barata, né? E no fundo é só uma conotação, mas uma característica que eu tenho visto é que ela tem um índice de sucesso muito baixo no mercado. Como é que você consegue driblar isso e qual que é o seu índice aí de sucesso? Bom, meu índice de cancelamento de contrato é 1,15%. Baixíssimo. A gente tem orgulho desse número e é um número que a gente mede. E isso está totalmente fora do parâmetro que eu conheço da micro franquia no Brasil, que deve estar perto de 20% a 30% brincando. Se o cara fizer a conta certa, sim. Na realidade, eu acho que até mais do que isso. Até mais do que isso. Eu acho que é bem maior do que isso. Eu fico vendo aí franqueadores ganhando prêmios. O cara tem 100 franquias, mas vende 800. Eu falei, do jeito que vende, do jeito que fecha. Vende e fecha, que é uma loucura. É verdade. Na verdade, eu acho que... Porque é difícil, é uma franquia difícil. É difícil, mas o que eu acho que é a grande diferença é que a gente garante o primeiro cliente. Eu acho que você garante o segredo primeiro cliente, está aí. Ele tem uma rentabilidade X. O segredo está na venda do fator, não conseguiu o faturamento. Conseguiu o faturamento. O que fica dependendo do franqueado? Fazer um bom trabalho. Tá certo? Se ele fizer um bom trabalho, ele vai ficar com aquele cliente no mínimo 5 anos. Ninguém vai trocar de empresa de limpeza antes de 5 anos. Então ele tem ali 5 anos para desenvolver-se, né? Criar uma franquia. Mas o índice 1% a gente acha pouco, mas para mim é muito. Eu acho um número muito pequeno. É muito chato quando a gente perde um franqueado, porque a gente não quer perder. É um número pequeno. Agora, o segredo é você realmente criar um colchão de problema, de amortecedor do problema. Então, o primeiro problema é deslocamento. Quer dizer, o cara não vem a São Paulo treinar, ele fica lá em Recife, ele fica lá em Porto Alegre, ele não precisa vir a São Paulo. Segundo é garantir um contrato. Terceiro é ter uma estrutura administrativa feita para ele, de forma que ele não custe. Nossa estrutura administrativa, esse projeto Hands Free, que ele tem contador, tem tudo, custa menos do que um contador normal. Então, tudo acaba ficando mais barato você pela escala. Uma escala. Quer dizer, então, hoje, com 300, acho que são 320 franquias ativas, você tem escala. Então, eu compro hoje produto químico mais barato do que um distribuidor do próprio produto químico que eu compro. Porque eu não tenho nenhum... E vou revender isso, meu franqueado vai comprar isso mais barato que o distribuidor que ele tem na cidade, porque eu não ganho nada com isso, eu não quero ganhar com isso, porque eu quero facilitar o preço final. Você negocia com o fornecedor centralizado? Nós negociamos internacionalmente. E ele vende direto para o franqueado? A gente negocia internacionalmente. Nosso fornecedor de equipamento é o mesmo do americano, nos Estados Unidos, nos outros países, o produto químico é a mesma coisa. Quer dizer, são contratos negociados internacionalmente, que trazem um benefício de custos significativo. Aliás, eu lembrei que quando nós fomos lá na Jampro, lá em Dallas... Você foi nos visitar lá. Eu lembrei que tinha, acho que era um equipamento especial, que era uma tecnologia que a Jampro tinha desenvolvido. Nós temos uma tecnologia que demorou 5 anos para ser aprovada na Anvisa, mas finalmente foi aprovado no começo desse ano, que chama EnviroShield, o nome também é difícil, né? Que é um desinfetante eletrostático. Então, é um desinfetante que dá uma descarga elétrica e ele, ao ser aplicado num ambiente, ele penetra, ele entra dentro do ar-condicionado, ele entra dentro do computador e aquilo fica desinfetado por 1 ano.
O grande segredo é 1 ano de desinfecção. Que maravilha. Então, uma UTI vai ficar 1 ano de desinfecção. Então, esses contratos... Com micro-organismo... Ele aumenta... Que a gente for falar de nome técnico, os teus ouvintes vão desligar o telefone. Ou não. Mas ele pega as moléculas de oxigênio e abre elas, e elas criam com a eletricidade. A gente dá uma descarga elétrica, e com essa descarga elétrica ela tem uma tração 75 vezes mais forte que a gravidade. Então aquilo gruda de uma forma que não desgruda e fica lá 1 ano ativo. Então, por exemplo, o hospital que nós estamos entrando agora, são 5 hospitais que nós estamos entrando em Belém, eles têm um custo de 80 milhões de reais ano de desinfecção. A gente pretende reduzir esse custo pela metade com esse sistema. Que maravilha. Agora, quer dizer, entra muito aí a tecnologia. Tecnologia pura. Agora, é o primeiro hospital a fazer isso no Brasil. Até agora, os primeiros números vão sair desse hospital. E aí, se eu tiver esses números confirmados e tudo mais, aí esse mercado hospitalar nós vamos entrar para valer. Nos Estados Unidos já temos 70% das UTIs, né, conosco. Então, faz quem é a empresa de limpeza que está entrando. A gente entra para limpar a UTI e vai embora. E deixa a empresa de limpeza que está lá fazendo a sua limpeza. Isso é o que a gente quer fazer no Brasil. E essa limpeza a gente já está levando para as casas, para as residências, para as pessoas que têm problema de H1N1, por exemplo, que está se falando muito agora. Ela acaba com esse problema. Gente que tem mofo respiratório, mofo, que é ácaro, mofo de mau cheiro, acaba com qualquer mau cheiro. Aquela história do camarão no carro, sabe, que você tem que vender o carro, não, traz pra gente que a gente passa o nosso produto, acaba com qualquer mau cheiro. Isso tem um equipamento especial de aplicação? Isso é um conjunto de coisas, mas o equipamento especial faz parte do processo. Que ele dá uma descarga elétrica positiva no desinfetante e ele gruda nos locais, porque tudo é negativo. Nós somos positivos. Isso tira o mofo também? Tudo, acaba com o mofo. 1 ano de mofo você acaba. Para fazer legal. Você sabe que um franqueado meu começou a fazer ontem, achei super interessante. Eu moro lá no Morumbi, aquilo é uma umidade terrível. Um franqueado meu começou a limpar sapato que vai ser exportado. Uau! Porque o sapato é de couro e o couro pode mofar, sim, pode ter algum problema, mau cheiro também. Então você faz isso daí e elimina esse problema na exportação desse material. É muito interessante. Mas isso aí, você não divulga isso? Isso aí eu acho que pode dar um impacto aí no mercado espetacular. Por isso que eu queria 17 mil funcionários, né, com a divulgação disso. Nossa, isso aí é fantástico. É a nossa bala de prata, né? Quer dizer, é o que a gente está fazendo. Você vai estar na feira de franquia agora, dia 27 de junho, nós vamos ter a feira de franquia, você vai estar lá? Não, a gente não vai estar na feira por 2 razões. Você já tem um outro sistema de venda de franquia, não precisa de feira? A gente vendeu muita franquia. O que a gente vendeu no ano passado, a gente vendeu no primeiro trimestre desse ano. E eu tenho contratos de limpeza para entregar para essas pessoas. E a gente então não quer abrir mais o leque do que tem aí. Então a gente quer que a pessoa chegue na nossa empresa já conhecendo um pouco do mercado. Esse candidato que vem na feira, ele não sabe nada da nossa empresa, nunca ouviu falar de limpeza, nunca ouviu falar nada. Então você começa muito no começo, a história é um ciclo de venda muito grande. Muito grande. E é uma energia muito grande, a gente já calculou, você sabe que o americano tem mania de calcular ROI, né? Return of Investment. Então, tudo é ROI. E o ROI da feira é muito alto para a gente. E o preço da nossa franquia, ele é relativamente barato, porque as franquias caras, o comprador das nossas franquias mais caras, ele não vai para a feira. Então, quem é o cara que vai comprar na feira, vai comprar uma franquia minha, vai investir 20, 25 mil reais. E o ciclo é muito comprido. Então, a gente acabou não optando por estar na feira. Mas eu recomendo a todo mundo que não conhece franchise ou quer conhecer mais, de participar da feira. Porque é uma coisa inacreditável, né? Primeiro, é lindíssima, né? Os estandes são maravilhosos,
Não, é uma das feiras mais importantes do mundo, essa de São Paulo. E o franchise tem uma coisa muito interessante em relação à feira do franchise, em relação a qualquer outra feira que tenha no Brasil, é que o dono da franquia está lá no stand, né? É verdade, o franqueador está lá. O franqueador está lá. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer o franqueador daquela marca. Quem é a pessoa física por trás daquela pessoa jurídica. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que não tem no mundo. É raro você encontrar uma coisa dessas. E isso é o que eu acho que é o segredo do sucesso do franchise no Brasil. Você tem razão, não tinha pensado nisso. O franqueador está com um umbigo na caixa registradora, vamos dizer assim, e está lá olhando, porque é um risco você vender uma franquia. Você tem que ter uma empatia, tem que ter uma coisa a mais para fazer vender a franquia. Não é só dinheiro. Quem entrar nesse business só por dinheiro vai quebrar a cara daqui a 2 anos. Tem muita dedicação. Muita dedicação. E tem que enxergar o longo prazo. Nós estamos falando de 28 anos de trabalho nesse mercado. Quando a gente começou lá atrás, não tinha lei de franchise, não tinha código de autorregulamentação, não tinha comissão de ética, não tinha nada. Acho que não tinha nem feira. Então, estava tudo começando. Hoje está fácil, né? Você vai lá na maior feira do Brasil. A primeira feira que nós fizemos, acho que tinham 30 estandes, foram 100 pessoas, 200 pessoas. Mudou muito, né? Mudou muito. O mercado hoje é completamente diferente. Hoje você está no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, olhando o Brasil, que mercados são mais difíceis. Se você sente isso, olha, tem mercados mais difíceis, mais fáceis? Eu vou dizer o seguinte, o Brasil é mais difícil que Nigéria. O Brasil é mais difícil que Índia. Eu não conheço nada mais difícil que o Brasil. Mais difícil que Índia, eu acho difícil. Olha, é inacreditável. O Brasil é muito difícil. Muito difícil. Você vende uma franquia hoje, já paga o imposto depois da manhã. Nos Estados Unidos você demora 18 meses para pagar o imposto. No Canadá, você tem crédito. De acordo com o valor que você cria no teu capital social da tua empresa, você tem um crédito de imposto de renda para abater, porque você está pondo o teu dinheiro a risco. Isso aí me falaram. Então é coisa do outro mundo. Exatamente. Parece que está em Marte, né? Aqui não, você vendeu, pumba, paga amanhã. Então você tem um risco desgraçado. A gente só vai para um lugar, a gente só se instala em um lugar se a gente tiver uma oportunidade comercial. Então aí vem também do tipo de cliente que a gente vai atrás. A gente vai muito atrás daquele cliente que é nacional. Então, uma Luxótica, por exemplo, nosso cliente, ele tem loja no Brasil inteiro. A Baiard tem loja em São Paulo inteiro. Não sei o que, tem loja no Brasil inteiro. Então esses clientes que estão no Brasil inteiro... Se você tem um cliente onde você ainda não tem franqueado, como é que exatamente. Eu tenho hoje, por exemplo, eu já tenho 11 mil candidatos a franqueados no meu log. Por isso que eu também não vou para a feira, porque eu falei que eram 2 razões, a segunda razão é essa. Eu tenho 11 mil franqueados que querem ser candidatos, que eu não tenho cliente para dar para eles. Aí quando aparece um cliente, eu vou lá, cidade tal, quantos caras tem? Tem 30, 40. Muito bem, eu mando um e-mail para cada um dos 30, 40 e falo, olha, eu tenho uma oportunidade de negócio de limpeza de tal cliente. Quem quer? Quem topa? Então, aí alguém... Você vai armazenando candidatos até ter a oportunidade comercial aparecer. E aí o nosso foco na área de marketing é ir atrás desses clientes que a gente chama de cliente nacional. Que tem operações aí no Brasil inteiro. Exatamente. Eu posso ter operação em qualquer lugar. Eu tenho uma operação que eu acho que a cidade mais perto é um posto rodoviário. A cidade mais perto a 700 quilômetros. Para o norte, para o sul, para o leste. Entre Rondônia e Mato Grosso. Eu nem sei o nome da cidade. Ju, não sei o quê. É uma coisa do outro mundo. Quem é que vai arranjar como é que você vai fazer uma limpeza lá? É impossível. Só a franchise, né? Só um cara que mora lá e que possa ter essa oportunidade. E uma gozada é o cara ter ligado um dia para comprar a franquia, né? Para entrar no cadastro nosso, né? Mas isso acontece bastante. Como é que você faz para captar franqueado? Olha... Onde você tem investido para trazer franqueado? Eu vou contar um segredo para você. Só assessoria de imprensa. Só assessoria? Só assessoria de imprensa.
Pô, que Eu bacana. não faço mais nada a não ser assessoria de Mas imprensa. a assessoria não precisa de fato novo. Como é que ela consegue A fato nós jogar temos- no Brasil inteiro? Fato a gente tem o tempo todo. O tempo todo está acontecendo alguma coisa diferente com a gente. Essa história, por exemplo, que eu acabei de falar do desinfetante especial. Esse é um assunto. fato novo. O segundo assunto forte. Bom, também criaram minha assessoria de imprensa criou um personagem para mim. Hoje eu sou o Mr. Limpeza, né? Então eu escrevo para o UOL, para IG e tudo mais, dando dicas de limpeza e tudo quanto é coisa, tudo quanto é assunto. Isso é legal. Então, quem tem rinite, como é que faz para resolver a rinite em casa? Por exemplo, uma coisa que eu vou falar aqui no ar para vocês é quando você levanta da cama, nunca fecha a cama, deixa ela aberta, porque durante a noite você perdeu quase 1,5 litro de água. Então, tua cama está úmida e você acabou de descamar pele. Então, se você não quer ter ácaro, deixa a cama aberta, vai tomar banho, abre a janela, vai tomar café, tarará, e depois volta e fecha a cama. Não fecha imediatamente, que aí você está eliminando os ácaros da tua casa. Um truquezinho, bobo, mas é o que pega. Então, esse tipo de assessoria e de trabalho que a gente tem. E depois, lógico, cases de sucesso também são bastante importantes, tecnologias que a gente desenvolve, a gente não desenvolveu só essa tecnologia. Você tem franqueados múltiplos, que tem mais de uma franquia ou não? É um franqueado unitário que cresce? Não, veja, eu não tenho essa característica do multifranqueado porque eu não tenho loja. O cara, no fundo, ele cresce ele mesmo, né? Ele cresce ele mesmo. O que eu tenho, que eu acho que ninguém tem, é que eu tenho franqueados que cresceram tanto que viraram franqueados regionais. Então, hoje o meu franqueado regional de Belém, de Belo Horizonte, Florianópolis, agora que a gente está pensando em vender São Bernardo do Campo, são franqueados que cresceram e que aí desconfigura o sistema do franchising, porque o franchising você tem que dar um atendimento especial ao cliente. Se você ficar grande, você já vai ficar igual a uma empresa concorrente. Então, o ideal é ser pequeno, é você poder estar junto. Então, quando o cara ficou muito grande, o ideal é ele virar um franqueado regional. E aí, hoje nós temos metade da rede como franqueados regionais que vieram como franqueados normais. O que é muito bom, porque o cara já entra conhecendo tudo. É bem melhor. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. O franqueado unitário seu não tem território, né? Não temos território. Não tem território. O regional aí tem. O regional tem porque ele tem que vender franquia dentro daquele território, não vai vender fora daquele território. Você já mapeou o Brasil para quantos franqueados regionais? A gente não mapeou o Brasil, a gente mapeou 150 áreas que dariam para ter escritórios regionais. Mais ou menos mas isso. dá muito mais que isso. Dá muito mais. Mas hoje você falou que você tem 17? Hoje eu tenho 12. 12 regionais? Então você tem só de capital menos no de Brasil, 10%. Mas não tenho nada. Nossa, Não tenho tem nada. muito para crescer. O market share da Jampro no mundo, olha que nós somos a maior empresa tanto de franquia de limpeza e somos em limpeza a 6ª maior empresa de limpeza do mundo. Quer dizer, é grande o negócio. A nossa meta de chegar em 2025, ou seja, daqui a 7 anos, com 4% do market share aonde a gente atua. Isso vai dar $1 bilhão de faturamento mensal. Aqui? No mundo. $1 bilhão no mundo. De faturamento mensal. 12 bilhões de dólares por ano. Para ter 4% do market share. É nada. É muito pouco. É um mercado muito fragmentado. Como é que está o Brasil em relação aos outros países que está a Jampro? Bom, São Paulo é o 5º maior escritório regional do mundo. Eu ganho... espetacular. Eu estou concorrendo hoje com Chicago, que está há 20 anos, com Atlanta, que está há 20 e tantos anos. Nós estamos hoje entre os 20 maiores, mas é porque eu vendo mais caro que eles. Né? A minha hora é menor, mas o meu preço... Qual que é o seu segredo? Porque há 30 anos que a gente mexe aí com franquia e eu sei o quanto que é difícil implantar uma franquia estrangeira e ser bem sucedida aqui no Brasil. Você é uma das exceções. Qual que é o seu segredo para conseguir isso? É que eu não sabia que era difícil.
Não contaram para Não você? contaram para mim. Eu não contei essa parte. Não, você não contou essa parte. Quando eu comprei a franquia, eu achei que era tudo um mar de rosas, tá certo? Eu não sabia que não tinha lei de franchise, eu não sabia que era NPI. Aí você foi lá e fez, né? Eu me lembro muito bem da minha primeira reunião, que a Luciana Morsi me levou na BF, Associação Brasileira de Franchising, para conhecer um tal de Bernard Jäger, que ia assumir a presidência. Eu sentei na mesa, me apresentei, todo mundo se apresentou, até tinha uns 4, 5 que eu conhecia do passado ali, relações sociais. Terminou a reunião, o Bernard falou, bom, agora todo mundo que está aqui, cada um tem que dar $200 para pagar o aluguel da BF amanhã. Eu falei, pô, acabei de chegar, vou pagar $200? Ele falou, vai, então eu quero virar diretor. Então tá bom, você vai ser diretor adjunto de marketing, ou seja, diretor de nada. Mas eu virei. Virou, né? Naquela época não tinha nada, então a gente não sabia de nada. E aí foi na guerra. Não, mas você fez um trabalho que foi fantástico e eu queria te parabenizar por isso. O nosso tempo aqui está acabando. Eu queria agradecer você ter vindo aí, Renato, e continuar te desejando aí muito sucesso aí com a Jampro nos próximos anos aí. Olha, eu que agradeço teu convite. É um prazer estar conversando com você na frente desse público todo, porque lembra os nossos bons momentos, né? A gente esquece os ruins, né? E eu estou dizendo que o segredo mesmo nosso, da minha empresa, do seu negócio, é que a gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Então a gente constrói um relacionamento e isso é o que vale, né? Então é isso também que eu acho que é o goodwill que a gente vende para esses franqueados que estão entrando na nossa rede. O cara tem 28 anos de conhecimento de limpeza, disso aqui, de franchising, que o cara vai ganhar em 4 meses, em 5 semanas de treinamento, que é o nosso processo. Isso vale um monte, quer dizer, e é um prazer ver as pessoas comprarem e se darem bem, né? Quer dizer, isso é muito gostoso. Então, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Valeu, gente. Até o próximo programa Papo de Negócio e Franquia. Um abraço.